Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo. O episódio de hoje traz o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 7, cujo tema central é energia acessível e limpa, para discutir o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. E aí, algumas metas para dar ideia do quão importante é o ODS 7. Aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global até 2030. Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. E também expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. E para falar sobre este objetivo 7 de desenvolvimento sustentável essencial, tão importante para um mundo com acesso equitativo a energias limpas e com preço acessível, convidamos duas referências em inovação e sustentabilidade. Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas, doutora e mestre em energia pela Universidade de São Paulo, USP, foi coordenadora do Departamento de Pesquisas e Investigações do Greenpeace Brasil, experiência com clima, energia, mineração, florestas, participou de projetos com organizações internacionais, universidades e setor privado nas áreas de regulação e modelagem de sistemas energéticos. Seja muito bem-vinda, Larissa. E aí também, aqui compondo o nosso time, a Yara Vicente, que é CEO da empresa de consultoria estratégica Nossa Terra Firme, especializada em Growth Management, assessoria técnica para programas socioambientais no contexto de países em desenvolvimento e implementação de projetos e investimento ESG, que é a sigla para Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança em português. A Yara é mestre em Administração Pública em Ciência e Política Ambiental pela Columbia University e bacharel em Sociologia pela Universidade de Brasília. Através da Nossa Terra Firme, assessorou mais de 25 iniciativas localizadas em diferentes contextos da América Latina, Caribe e África. Em 2017, foi considerada pelo Unleashed Innovation Lab como um dos 1000 talentos mundiais para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015. Natural do estado do Acre, tem nas experiências sustentáveis e inovadoras da Amazônia brasileira sua grande inspiração para a construção de alternativas sustentáveis de futuro para o Brasil e para o mundo. Seja muito bem-vinda, Yara. Olha que dupla maravilhosa, gente. Larissa e Yara, é uma honra enorme tê-las aqui no Planeta Cívico. Muito obrigada pelo tempo de vocês aí. Eu sei que é difícil compartilhar nesse momento que vocês estão produzindo tanto, mas para falar sobre a produção e distribuição de energia para todas e todos no Brasil. Então, eu, não poderia ter melhores companhias para a gente tratar de um assunto tão fundamental, E antes da gente começar a falar do trabalho que vocês têm desenvolvido, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as suas experiências de vida, E quais escolhas levaram para os caminhos que são da sustentabilidade e do impacto social. Podemos começar então? Vamos lá, Larissa? Vamos começar. Bom, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui. Achei super legal esse podcast, esse papo que a gente está tendo hoje. E sobre trajetória de vida, e como a gente foi parar na sustentabilidade, eu acho que tudo parte, na verdade, de uma inquietação pessoal, por ver tantas injustiças sociais, ambientais, as coisas que não fazem muito sentido, na forma como a gente vive e pretende viver nesse planeta, E no meu caso, foi por meio da educação, tá? Estudando, principalmente acho que na área de energia, que é onde eu sou formada, essa inquietação com as coisas do mundo foi aumentando, e aí por meio do conhecimento, estudando essas temáticas, eu vi um potencial muito grande para contribuir para as mudanças, me tornando uma pesquisadora na área.
E mais do que isso, né, eu fui ao longo do tempo enxergando a pesquisa, né, e a geração de conhecimento como um instrumento mesmo, como um meio para promover mudanças positivas na nossa sociedade, promover impactos positivos, e estudando sempre os problemas, mas também estudando as soluções, né? E ao longo dos últimos anos, eu encontrei um espaço para isso, né? Seja esse de desenvolver a pesquisa, de construir o conhecimento, mas também para colocar esse conhecimento em prática, as propostas, para fazer com que eles sejam comunicados para as pessoas, para que eles se tornem, né, instrumentos nas mãos da sociedade civil, nas mãos dos tomadores de decisão, para que a gente coloque a sustentabilidade em prática, né? E aí eu encontrei esse espaço trabalhando, como você falou na introdução, em muitos projetos com organizações internacionais, na academia, na sociedade civil, e hoje, né, no Instituto Escolhas, do qual eu faço parte, que tem justamente a missão de desenvolver pesquisas, conhecimentos e propor soluções, né, para as políticas públicas, para o setor privado, para a gente promover mudanças para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, muito rapidamente, acho que essa foi a minha trajetória aí de como eu fui parar na sustentabilidade, né? Saindo de uma inquietação pessoal, saindo de ver essas injustiças sociais, ambientais, e encontrando na construção de conhecimento e pesquisa um instrumento para promover mudanças. Isso é maravilhoso, né, Larissa? Porque você tem toda uma experiência que passa pelo sua visão de mundo, né, o seu desejo de transformação, né, de um ativismo, né, que a gente pode dizer assim, quando fala de Greenpeace, né, são todas pessoas movidas pelas causas, né, e o Instituto Escolhas, quando ele se propõe a fazer um trabalho realmente voltado para gerar dados, né, e mostrar que a gente não está só abraçando árvore, né, a gente está construindo essas soluções que você falou. Então, ter pessoas como você com todo esse preparo, essa capacidade, né, de traduzir uma situação, um cenário tão dramático e de uma forma tão assertiva e com a causa que traz um coração, é maravilhoso. Então, parabéns, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Yara, fala um pouquinho agora do seu caminho até aqui, esse impacto social maravilhoso que a Terra Firme vem causando. Muito obrigada, Ana, Larissa, é um prazerzão estar aqui. Estou muito feliz de poder interagir cada vez mais com essa comunidade maravilhosa do Cívico, né? E como a Larissa, eu também compartilho assim, da indignação fundadora que traz frutos, né? Mas o meu caminho, apesar da educação formal ter tido um papel importante, ele na verdade começa um passo atrás com a educação informal, oral, narrativa, com a força do exemplo, né, do movimento socioambientalista da Amazônia, no qual eu sou fruto com muito orgulho. Então, ainda muito criancinha, muito jovenzinha, eu acompanhava os meus pais, os meus familiares no movimento liderado pelos seringueiros, né, pela geração Chico Mendes, Marina Silva, Jorge Viana, tantas outras lideranças daquela época, e foi aí que eu comecei a ver pessoas simples, pessoas normais, de origem humilde, pessoas com diversos graus de escolaridade, mas contribuindo ali para desenhar soluções de políticas públicas que acabaram por mudar o tecido social e a configuração fundiária do Brasil, né, através de propostas como as reservas extrativistas, como o uso sustentável de unidades de conservação, como o impacto que teve desses movimentos para impulsionar a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e outros tipos de unidade de conservação de uso sustentável também. Então, essa foi a minha primeira escola de pensamento, né? Eu gosto de brincar de que eu estudei no mestrado na Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Columbia, em Nova York, mas que a minha primeira escola de Assuntos Internacionais e Públicos foi o movimento dos seringueiros, lá no Acre, sim. Foi na Colônia, foi no Seringal, foi nas reuniões dos sindicatos, aí que eu me formei. E acabei no empreendedorismo por um caminho bem sui generis, porque eu fui testando, eu tinha essa vontade muito grande de contribuir com esse legado, né? Eu queria ser mais uma linha ali naquela grande rede de conhecimentos e pessoas unidas por um propósito que se formava a partir da floresta, a partir dos povos da floresta. E aí eu comecei a testar onde as minhas habilidades davam o maior impacto, né? E a partir disso eu passei por diversos cenários.
Atuei em organizações não governamentais, fiz elaboração de políticas públicas, recomendação de políticas públicas, atuei no jornalismo independente, também mais diretamente nos movimentos sociais, ativismo político, mas onde eu me encontrei mesmo foi na elaboração de soluções pragmáticas, né? Eu gosto muito daquela frase que diz, não sei de quem é a frase, mas que fala que a melhor forma de criticar um software é construindo um software melhor. Eu acho que isso também vale para políticas públicas, também vale para intervenções socioambientais em escala. E a partir da minha primeira experiência desenvolvendo política pública a nível estadual, né, construindo subsídios técnicos para o Programa de Agentes Ambientais Comunitários do Estado do Pará, que existe até hoje sob o âmbito do IDEFLOR Bio, que é uma instituição de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará, eu vi que ali era uma chance que essa forma, né, de desenvolver soluções pragmáticas era a minha maneira de construir pontes entre o conhecimento popular, o legado das tecnologias sociais, do movimento social, mas também a excelência nas melhores práticas de budget, de melhores práticas executivas e inovação. Tudo isso com indicativos muito claros do que precisava ser feito para que a mudança possa acontecer, né? Lidando com aí as dificuldades que existem na vida do brasileiro e da brasileira. Então, com um orçamento reduzido, com equipes que têm um monte de outras coisas para fazer. Então, desenvolver essa política pública foi uma coisa muito emancipadora para mim, porque eu vi uma maneira de escrever para ser lida, de agir com complexidade, mas também de me forçar a ver o caminho a partir de um cenário complexo e muito difícil. E depois de um tempo, a nossa Terra Firme Consultoria, que eu fundei logo após ter tido essa oportunidade, né, de atuar no desenvolvimento dessa política estadual, a nossa Terra Firme Consultoria começa a se configurar para desenvolver esse tipo de políticas de larga escala especializadas em países do sul global. Né? Então, a gente tem uma pegada decolonial que para nós é muito importante. Com as dificuldades do contexto político, acabamos migrando naturalmente para discutir isso, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito do setor privado, né? Tanto de empreendedores sociais, iniciativas de vanguarda, mercados inovadores, quanto de iniciativas de empresas já consolidadas e como elas podem fazer para trazer projetos de impacto ESG que sejam robustos, de acordo não apenas das métricas convencionadas no mercado, mas das métricas discutidas no setor socioambiental, no setor cívico, né, que é quem começa, quem é responsável por essa grande vitória da conscientização sobre a importância desses aspectos ESG, né, e quem precisa também ajudar a dar a tônica desses debates. Então, é mais ou menos daí que eu parto. São histórias, né? Você vê, a gente conversa com outros empreendedores, outros fundadores de organizações, iniciativas, e hoje a gente percebe, né, que é um ecossistema que está cada vez mais estruturado no sentido mesmo de não só gerar soluções de impacto momentâneo, né, mas de a longo prazo. E vocês estão fazendo esse trabalho já, que é um trabalho de formiguinha, que muitos já fizeram, né, Yara, você trouxe aí nomes de grandes líderes, né, no setor ambiental aqui do país, no setor eu digo de consciência, né, do clima, da mudança que a gente teria que fazer. Enfim, estamos, eu acho que caminhando, e falar de soluções é muito bom, né? E vocês duas falaram sobre soluções e a gente aqui na comunidade cívica, todo o tempo entendendo que estamos trabalhando para criar soluções e aprendendo. Não é assim, nada está pronto, né? E aí, quando a gente fala de energia, né, você pensa na energia, que é uma força que sempre esteve presente na natureza, né? E até dizem que foi daí que vem tudo, né? Tem essa vertente aí, esse braço aí, né, de pensamento que diz, né, somos, né, fruto de exatamente, né, uma grande explosão de energia, né? Mas a humanidade só conseguiu controlar parcialmente esse elemento, né, há uns 100 anos. Agora, com a era digital, a gente tem visto aí esse impulsionamento, a produção e o consumo de energia elétrica e a utilização, né, desse bem de uma forma como nunca antes, né? Mas, nesse sentido, expõe uma fragilidade, né? Porque a gente está vendo que está a escassez, né? Estamos vivendo agora uma crise hídrica. Isso tem feito, não é só agora, né? Vira e mexe, a gente está
esses ciclos acontecem. Então, o que a gente pode, falando em solução, pode fazer hoje imediatamente como uma via de alternativa para a dependência dessa fonte energética? Assim, para a gente sair disso, para a gente criar, né, caminhos que, como você bem pontuou aqui, Yara, né, a sociedade civil, né, com a consciência e entendimento, como é que a gente pode cuidar da nossa energia? Larissa, quer falar? Posso falar. Bom, você tocou num ponto que é bem sensível, né? Que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil uma crise de energia, uma crise hídrica e energética, e é muito grave o que a gente está vivendo, tá? E é grave justamente porque é uma situação estrutural, né? A crise que a gente está vendo hoje, ela não é uma surpresa, ela não é um acontecimento isolado, né? A gente tem vivenciado crises de energia elétrica aqui no Brasil de tempos em tempos, né? Então, é uma situação que ela não se resolve. A gente teve uma crise de energia em 2001, depois 2014, agora 2021 de novo. Então, assim, entra governo, sai governo, essas crises continuam, né? Então, acho que isso que a gente tem que ter em mente, que quando a gente está discutindo a crise hoje, ela não é momentânea, não é um problema de 2021 e 2022, ela é um problema que vem se arrastando há muito tempo e que não foi resolvido. E qual que é o problema disso? Se a gente não resolver, ele vai continuar acontecendo, né? E a gente tem visto aqui, pelas análises aqui do Instituto Escolhas, que, na verdade, o Brasil, né, tem feito um gerenciamento de crise, ao invés de fazer um gerenciamento dos riscos do setor elétrico, né? Acho que essa é a questão estrutural. A gente precisa gerenciar os riscos com que a gente vive no setor para resolver a situação. Mas, assim, de forma bem concreta, né? Quando a gente fala, o que a gente pode fazer hoje, né, para resolver isso? E eu diria que a gente tem duas formas muito concretas para lidar com isso e resolver de uma vez por todas, né? De resolver de forma estrutural. E, inclusive, essas formas concretas são até resultados aqui do trabalho do Instituto Escolhas, que a gente tem feito análises há muitos anos sobre todas essas questões. E uma dessas formas concretas de lidar com um problema é a racionalizar o uso da energia, tá? E aí, quando eu falo racionalizar o uso, tem a ver com o uso da energia propriamente, ou seja, tem a ver com eficiência energética, mas tem a ver também com racionalizar o uso de água, que hoje está muito claro como a água tem tudo a ver com energia, né? Que são dois recursos que a gente não pode desassociar. E quando a gente está falando da energia propriamente, ou seja, lidar com eficiência energética, na verdade, essa é uma fonte de energia que eu diria que ela é a fonte de energia que não é priorizada, porque é muito mais fácil você economizar energia, é muito mais econômico economizar energia do que você gerar uma energia nova. Só que, historicamente, no Brasil, a gente nunca deu atenção à eficiência energética. A gente faz alguma coisa ou outra quando tem um momento de crise, por exemplo, lá em 2001, quando teve o apagão, teve uma campanha grande para trocar as lâmpadas, né? A gente trocou a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente compacta, agora a gente tem o LED no mercado, mas, veja, né? Tem um outro equipamento que a gente tem em casa, que praticamente todo brasileiro tem em casa, que é a geladeira. A gente fez um estudo aqui mostrando quão ineficientes são as geladeiras que a gente tem em casa e no mercado, tá? Então, o que eu tô dizendo é que se um brasileiro hoje, se qualquer um de nós formos no mercado e falar, não, eu estou consciente, eu quero comprar uma geladeira mais eficiente, você não vai encontrar. Por quê? Porque toda a nossa política que tem para incentivar que a gente tenha equipamentos mais eficientes para as pessoas, ela foi abandonada. Então, a inovação, a tecnologia aqui no Brasil não acompanhou todos os desenvolvimentos que tiveram lá fora. E isso falando de um mercado que é multinacional, tá? Então, as empresas que atuam aqui no Brasil nesse setor são as mesmas que vendem geladeiras mais eficientes lá fora, mas aqui no Brasil elas não vendem. E aí a gente fez uma conta, só para vocês terem uma ideia de quão importante seria isso, né? Em 10 anos, se um brasileiro já tivesse, né, a geladeira mais eficiente, a gente poderia economizar 101 bilhões de reais. Numa conta de luz, daria para economizar mais ou menos 360 reais todos os anos. E só com a energia que a gente poderia economizar dessas geladeiras eficientes, a gente poderia atender por um ano inteiro 98% de todas as casas do Brasil. Ou seja, é muita coisa. Mas ela foi esquecida. Então, no momento que a gente tem de crise hoje, que infelizmente está acontecendo, a gente precisa impulsionar
é a tempestade que a gente precisa para impulsionar essas políticas de fornecer para os brasileiros esses equipamentos mais eficientes. Ou seja, a gente precisa cobrar da indústria, que é a mesma indústria que entrega um equipamento eficiente lá fora, entregue aqui para o brasileiro também. E um outro ponto, né, que é o que eu falei, que é o racional uso da água. No Brasil, a gente tem uma ideia, né, de que a gente possui água em abundância, de que a gente tem um grande, né, recurso disponível, mas a verdade é que hoje a gente vê que a gente não tem. Então, num ano que a gente teve menos chuvas, a gente viu a crise que se instalou no país. E ela é uma crise que ela acaba ultrapassando o setor de energia, né? Ela gera uma disputa pelos usos múltiplos da água. Então, ela gera uma disputa. Quando você tem pouca água, quem que vai usar a água? A água vai para irrigação, a água vai para navegação, a água vai ser armazenada nos reservatórios para gerar energia. E aí a gente fez um estudo aqui no Escolhas mostrando que em períodos de escassez, né, que é como os que a gente está vivendo hoje, só algumas hidrelétricas grandes, né, que a gente tem, como por exemplo as hidrelétricas na bacia do Rio São Francisco, o fato delas não terem água para funcionar pode gerar um prejuízo de 2,5 bilhões por ano. No Xingu, onde a gente tem a usina de Belo Monte, ter menos água significa um prejuízo de 2 bilhões por ano. E esse prejuízo, na verdade, quem paga é a gente, tá? Na conta de luz. Então, a gente tem visto como uma proposta bem concreta, que a gente estudou aqui, é fazer uma cobrança pelo uso da água. Uma cobrança pelo uso da água em momentos de escassez. Ou seja, ver sempre que você tem uma bacia, que ela chega em períodos críticos, fazer a cobrança da água pelo nível de criticidade que essa água está na bacia de determinados rios. E isso é importante porque não é o preço da água mais cara quando a gente não tem ela, né? Que é o que a gente está pagando hoje. Hoje o brasileiro está dando um cheque em branco para o governo, para uma conta que vai ser paga ao longo dos anos na conta de luz, que a gente não sabe nem mais quanto vai ser. A gente sabe que aumentou, tem aumentado, já impulsionou a inflação para cima, o que é horrível, né, no momento de crise econômica, mas pode aumentar muito mais. Então, esse tipo de medida de incentivo econômico é importante para a gente fazer o uso racional do recurso. Lembrando que a maior parcela da água no Brasil usada hoje é para irrigação, né? Então, não estou nem falando só do consumo humano, que é menor, mas é da irrigação. Então, a gente precisa fazer essa distribuição entre os setores da economia para não deixar a água faltar e a gente pagar a conta. Agora, só muito brevemente, né, assim, como eu falei que tinha duas formas muito concretas para lidar com a crise hoje, né, e com a dependência da energia hoje, a segunda é racionalizar a geração. E aí, o que significa isso, né? Hoje, o Brasil tem mais ou menos 65% da energia vem das hidrelétricas, né, que estão praticamente vazias, e a gente está com um risco de apagão muito, muito grande. E a gente tem muitas usinas térmicas funcionando. Essas usinas térmicas são bastante caras, além de serem poluentes. O que a gente precisa fazer? Aumentar o uso das fontes renováveis. É isso que precisa ser feito. Contratar usinas renováveis. E aí são elas eólica, solar, a biomassa. E no estudo que a gente fez aqui, a gente viu que essas fontes de energia, eólica, solar e biomassa, elas poderiam chegar até 44% da energia da geração de eletricidade aqui do país. Hoje elas representam só 20%. Ou seja, a gente poderia dobrar a quantidade de fontes renováveis que a gente tem e elas, em complemento às hidrelétricas, né, elas poderiam garantir energia, garantir mesmo a energia para todos os brasileiros, para toda a economia e de uma forma mais barata e sem fazer a emissão de gases de efeito estufa, que na verdade é o que leva a gente à situação de hoje, né? A gente tem que lembrar que a emissão de gases de efeito estufa que são lançadas na atmosfera, seja de um lado pelo desmatamento, que está descontrolado, mas pelo outro lado também das usinas termoelétricas, que são movidas a combustíveis fósseis, esses gases são causadores das mudanças climáticas, né, do efeito estufa e das mudanças climáticas, fazem com que as secas que a gente está vendo hoje sejam cada vez mais longas e mais severas, e trazendo esses prejuízos todos que eu estou dizendo. Ou seja, se a gente não fizer essa racionalização de gerar energia, de ter as fontes renováveis, a gente só vai ter cada vez mais seca e vai pagar cada vez mais caro e não vai resolver o problema. Larissa, você falou uma coisa que é até uma conversa que a gente teve outro dia, né, Yara, a respeito aí de um projeto, mas é agir e não só reagir, né? E aí eu queria dar a palavra para a Yara, antes de seguir, porque é muito importante a gente falar sobre
essa implantação das fontes sustentáveis, né, que você trouxe, a eólica, solar, né, e até mesmo o biogás. Mas eu queria que a Yara falasse um pouco desse ponto de vista, Yara, desse momento que a gente está vivendo, dessa escassez e de tudo que a gente poderia fazer, como a Larissa trouxe tão bem aqui, né, com duas já propostas bem concretas, mas como é que é do seu ponto de vista, da sua vivência, inclusive muito na Amazônia, né, como é que você enxerga esse cenário? Muito em consonância com o que a Larissa falou, eu fico até um pouco intimidada de falar na presença de um especialista desse porte, né? Mas a gente está num momento muito crítico no Brasil, em que a política energética, como tantas outras políticas de cunho estrutural do nosso país, é tratada a partir de premissas questionáveis, né? Muito regida pelo imediatismo e acaba fortalecendo as máquinas do atraso. A gente vê num país com potencial de renováveis enorme, como o nosso tem, a gente ainda observa o poder público e agentes do setor privado também investindo e pressionando pelo investimento estatal e não estatal em termoelétricas, né, em fontes de combustíveis de energia fóssil, através de fontes de combustíveis fósseis, né? O que tem que levar, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer imediatamente é discutir as raízes desse atraso. É um lock-in de pensamento, né? É um lock-in político, ideológico, econômico. Aí, trazendo para a perspectiva sociológica, sempre há um motivo por detrás das inércias políticas e econômicas. Muitas vezes são relativas a questões culturais, mas muitas vezes são relativas a questões políticas, a questões de potencial de ganho econômico de curto prazo, né, ou de curtíssimo prazo, em troca de pautas que são e preocupações que são de longo prazo e que vão beneficiar gerações que ainda não estão aqui para se defender, ou acabaram de chegar, né, ou estão aí começando seus movimentos, como a greve nacional pelo clima, mundial pelo clima e tantos outros movimentos jovens que estão surgindo. Então, eu acho que essa discussão sobre stranded assets, né, sobre os ativos perdidos e também sobre o custo do lock-in, do investimento nesses maus investimentos, esses investimentos marrons e com perspectivas de retorno, até mesmo financeiro, até mesmo de funcionalidade em termos de geração, capacidade de geração de energia, como é o caso de Belo Monte, né, que opera em capacidade total apenas uma pequena fração do tempo em que ela está em operação. Isso acarreta uma série de prejuízos já muito bem cobertos pela literatura científica. A gente precisa, então, como sociedade, começar a discutir a vocação brasileira para investir em ativos ultrapassados, né? E no custo que isso traz, especialmente em relação à saúde dos brasileiros e brasileiras, do impacto que isso tem também na nossa biodiversidade, nas nossas florestas e, por conseguinte, na disponibilização de serviços ambientais, como a Larissa bem disse, um dos casos mais notórios é a disponibilidade de água, né? E que é outra crise muito preemente no nosso país hoje. Então, acho que como país a gente precisa eleger representantes e também privilegiar os interlocutores dentro do setor privado que estão dispostos a discutir um tipo de crescimento mais paciente. Por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega cresceu apenas 0,78% em 10 anos, né, em função do seu desinvestimento em fontes insustentáveis de energia. Então, não adianta a gente só falar do potencial econômico que existe, que é concreto, mas também existirão setores que sairão perdedores. E existe um custo de transação, né? Mas a gente precisa identificar dentro da sociedade brasileira quais são os atores políticos e econômicos que compreendem que o custo do cuidado agora vai ser menor do que o custo da remediação, se é que ela é possível, daqui a 20, 30 anos, quando os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global se tornarem inegáveis e não mais posicionados como uma questão de opinião, como muitas vezes a gente vê no debate norte-americano, né? Aqui no Brasil não é tão polarizado quanto poderia ser, pelo menos a gente tem essa vantagem. Então, além de
investir em recursos fósseis que têm essa possibilidade de ficarem encalhados, né, de que tem um crescimento limitado, que tem um impacto socioambiental muito grande, a gente perde chances ao não investir em eficiência energética. Mesmo as metas muito conservadoras que foram apresentadas pelo governo brasileiro voluntariamente no âmbito do Acordo de Paris, que seria, né, de alcançar 10% de ganho em eficiência energética, ao não caminhar rumo a essa meta, a gente deixa de gerar 500 mil de empregos até 2030, algo que seria de uma relevância social extrema, né, de acordo com esse número do Instituto Clima Info, no levantamento que eles fizeram. E também a gente deixa de verificar uma eficiência no gasto público também, porque tem se observado um decrescimento nos custos na geração de energias renováveis, né? Então, a tecnologia tanto na solar, eólica, marítima, offshore, solar fotovoltaica, tem acelerado a passos muito largos. Então, acho que, para responder a sua pergunta, no mais imediato, primeiro, um debate nacional sobre as consequências de investir em ativos ultrapassados, né? A consequência da gente continuar amarrando os nossos investimentos nacionais em recursos fósseis e não renováveis. E, por outro lado, a gente precisa valorizar as matrizes que estão caminhando no rumo da eficiência energética, que estão aí alinhadas com os objetivos da sustentabilidade. A gente precisa também investir em mini-grids, em sistemas independentes, especialmente para regiões florestais, né? Porque a gente vê que hoje, se existe uma preocupação com a utilização do recurso, a utilização racional do recurso energético, há regiões que nem ganharam esse acesso, esse direito a ter acesso a esse recurso ainda, né? E elas precisam acessar esse recurso de infraestrutura de energia elétrica, conectividade e tudo mais, mas a partir já de uma lógica sustentável. Nessas regiões, a gente tem uma grande oportunidade de começar do jeito certo, né? E, graças a Deus, a gente tem aí um monte de cientistas, um monte de empresas de vanguarda, um monte de empresas já estabelecidas que estão ganhando relevância, inclusive de portfólio financeiro, por estarem alinhadas com essas tendências globais, né? Pela eficiência energética, pela energia renovável. Claro que o engajamento individual ele é importante, ele é necessário, mas a gente precisa ver um debate a nível de país sobre o custo de permanecer como a gente está e as oportunidades, como elas podem ser potencializadas também. Perfeito, e acho que a gente pode ter uma boa oportunidade, né, com o COP 2026 chegando, COP 26. Deixa eu só perguntar a Larissa aqui, porque você, Yara, trouxe assim, uma visão e uma colocação que é também fundamental no ponto de vista assim, qual é o impacto, né, fazendo essa lógica reversa, que é o que o Instituto Escolhas faz muito bem ao criar, né, uma forma com dados de traduzir aquilo que a princípio não se fala, porque está falando da solução, mas não está falando a partir de um lugar de impacto. O que eu quero dizer com isso, né? O desmatamento, por exemplo, aí o Instituto Escolhas fez o impacto na economia se houvesse um desmatamento zero, né? Inverteu, né, a lógica. E aí eu sei que vocês fazem, é impressionante, Larissa, uma pesquisa a cada semana, eu fico impressionada, menina, toda hora surge uma pesquisa. Então, eu queria saber se o Instituto Escolhas tem alguma pesquisa nesse sentido da energia, né, do uso, como a Yara colocou, né, de abrir mão, né, do uso de energias fósseis, né, e para a energia renovável, o impacto disso. Você sabe que enquanto a Yara estava falando, casou muito com um estudo que a gente fez, que a gente lançou esse ano, que é bem recente, sobre as fontes fósseis, né? E sobre como elas, na verdade, podem, de fato, virarem esses ativos encalhados, né? Mas respondendo essa pergunta de modo mais objetivo, com relação à matriz energética, né? O estudo que a gente fez, que responde exatamente isso, é quando a gente fala que as fontes renováveis poderiam chegar... As fontes renováveis, quando eu digo fora as hidrelétricas, né? São as outras renováveis, né? Que é solar, eólica e biomassa. Elas poderiam chegar a 44% de geração. Esse número não é só para dizer
que a gente pode dobrar o que a gente tem hoje, que já é muita coisa, né? Você poder fazer uma afirmação dessa já é muito positivo, mas além disso, ele mostra que a gente daria conta, né, junto com as hidrelétricas, quando a gente conseguir, né, recuperar os níveis desses reservatórios que a gente deixou chegar no caos hoje, elas podem sim garantir energia para o Brasil. Mas eu queria voltar nesse ponto que a Yara colocou dos investimentos que podem ficar encalhados no tempo, né, porque acabam sendo obsoletos. A gente fez um estudo que eu acho muito interessante, porque ele parte justamente da lógica do investidor, que é, se eu sou um investidor e eu vou colocar o meu dinheiro onde eu ganho mais dinheiro, né? Essa é a lógica, sem olhar para as questões ambientais. E se eu for colocar o meu dinheiro onde eu ganho mais dinheiro, mas eu também vou olhar para as questões ambientais e sociais, porque elas são importantes, porque a gente está vendo o efeito já hoje, né, de não considerar elas. Então, o que significaria isso numa conta mesmo de investidor, de fluxo de caixa, de retorno? E aí a gente fez essa conta para as usinas termoelétricas, a gás e óleo combustível, para hidrelétricas na Amazônia e para as usinas solar e eólica. E se o investidor for colocar dinheiro nesses projetos, e esses projetos, a gente inclui neles os custos, tá? Os custos principalmente de emissões de gases de efeito estufa, mas os custos de água e também os custos, né, de usar a área para uma outra economia, mas basicamente os custos de emissão, tá? Os custos de emissões de gás de efeito estufa, que é basicamente um preço de carbono. Se a gente for colocar no fluxo de caixa de um projeto de uma usina nova o custo do carbono, o que a gente vê muito claro, usinas termoelétricas não trazem retorno para o investidor. Então, a taxa interna de retorno, né, que é um indicador usado para os investidores para fazer sua alocação dos seus recursos, para as usinas térmicas, quando a gente considera o custo do carbono, ele não existe, ou seja, o investidor perde dinheiro. Já quando a gente vai olhar para uma usina hidrelétrica na Amazônia, que é uma região sensível para esses projetos, como a gente sabe, como a gente tem visto os problemas aí causados por Belo Monte, esse custo, né, essa taxa de retorno, ela até existe, tá? Mas ela é muito reduzida. Então, o que isso significa? Que se eu sou investidor e eu estou preocupado com o retorno do meu dinheiro, eu não vou colocar meu dinheiro lá. Eu vou procurar um projeto que é mais rentável. E quais são os projetos que são mais rentáveis? Eles estão nas energias solares e eólica, ou seja, o dinheiro que o investidor colocar lá, ele vai ter um retorno maior e menos afetado pelas questões ambientais e climáticas. Então, a gente já fez essa conta, que é uma conta que eu acho muito interessante, porque ela justamente parte dessa outra visão, que é a visão do investidor, ou seja, de fato, quem está colocando dinheiro hoje em usinas térmicas, isso vai ficar obsoleto e isso vai ter um prejuízo, tá? E aí a pessoa pode dizer, não, mas eu tenho um contrato de longo prazo, isso não vai me afetar. Vai afetar sim, porque aí os próximos contratos futuros que ainda não foram assinados, no momento que isso começa, né, que uma taxa de carbono começa a valer, o que antigamente não se falava e hoje em dia já está muito próximo, né, a gente já tem essa discussão acontecendo, o investidor até pode ter algum contrato de longo prazo garantido, mas os próximos que ele vai ter não vão se fechar, as contas não vai fechar, então toda aquela indústria, ela vai ter um prejuízo muito grande. E aí a gente fica com o próprio setor privado que está atuando nesses projetos, fica com seu dinheiro prejudicado. Então, isso eu acho que é muito importante a gente levar em consideração também, é uma conta concreta, né, do que isso significa. Espero que investidores estejam ouvindo isso, porque é maravilhoso, né? É uma questão, então, que a gente está com uma visão ou com uma informação distorcida, né? As chamadas fake news. E falando de fake news, gente, eu queria trazer aqui uma notícia e queria entender do, né, ponto de vista de vocês como especialistas e que trabalham, né, nessa área da energia, é uma projeção do Operador Nacional do Sistema, ONS, do governo federal, né, dizendo que as fontes sustentáveis, né, como a eólica solar, por exemplo, vão aumentar sua participação na matriz energética nacional, reduzir a dependência das grandes hidrelétricas, tudo isso. Mas, pelos cálculos do ONS, em 2025, cerca de 15% da matriz será eólica e solar, que hoje esse índice está em torno de 11%, né? E o Brasil subiu 4 posições em um ranking mundial sobre energia renovável e ocupa o 11º lugar em uma lista de 40 países, sendo líder na América Latina.
houve esse avanço? Como é que tem sido isso, então, né, do ponto de vista mesmo, se não o ideal, a gente está avançando, e como é que a gente pode fazer que esses benefícios, né, cheguem, né, para aqueles que mais precisam, como as camadas mais necessitadas, né, da sociedade? Como é que essas pessoas, né, que estão em situações, né, de vulnerabilidade, grande vulnerabilidade, podem ter acesso a essas fontes energéticas e a um preço acessível? A princípio, é importante a gente discutir o papel do Estado na disponibilização e na facilitação desse tipo de solução energética, né? Porque a própria discussão sobre regulação de mercados, como o mercado de energia solar, o mercado de energia eólica, ela pode alavancar ou obstruir esse tipo de inovação e os seus impactos sociais também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa, pelo menos, contar com um ambiente facilitador do ponto de vista de políticas públicas. E também, do ponto de vista do setor privado, eu acho que a gente tem, como a gente tem visto, felizmente, né, estão surgindo várias startups e várias empresas que têm setores voltados para popularizar o uso de energias de baixo custo, soluções de eficiência energética. Por exemplo, tem o Revolu Solar, que se dedica a trazer soluções em eficiência energética para moradores de comunidades. E tantos outros exemplos de empresas que estão se preparando para galgar esses mercados, né? Que são grandes, inclusive. Não é apenas um imperativo moral e ético, né? Que a gente tenha a possibilidade de ter esse direito à energia elétrica, direito à infraestrutura de energia e todas as outras infraestruturas paralelas que ela traz nas comunidades mais carentes também, mas também são mercados interessantes para as empresas expandirem, né? Existem pesquisas que estimam, né, o valor do mercado das favelas como importantes fontes de expansão, possibilidades de expansão para negócios estabelecidos também, não apenas iniciativas filantrópicas e de base comunitária. Então, eu acho que com uma proatividade do setor privado e a facilitação do setor público, as comunidades que mais precisam podem chegar a galgar esses mercados também. Especialmente se esses recursos que são necessários para impulsionar deixarem, né, de ir nesses investimentos ultrapassados, como o Instituto Escolhas tem essa grande contribuição de ter colocado isso de uma forma bem visível, né, com bastantes evidências científicas, inclusive. Larissa, quer falar também sobre isso? Quero falar sim, né? Se a gente tá avançando, lentamente, mas tá avançando. Claro que a gente avançou um pouco, tá? Quando a gente olha lá para trás, a gente quase não tinha outras fontes renováveis no sistema, a gente era basicamente um sistema baseado em hidrelétricas, né? Lá em 2001 era 90% eram as hidrelétricas, a gente ainda tinha também as térmicas, mas o que aconteceu é que as térmicas, os combustíveis fósseis, né, petróleo, gás e seus derivados todos, eles aumentaram. As fontes renováveis também aumentaram, né, a solar, eólica e biomassa, mas eles aumentaram muito menos do que poderiam, né? Como eu falei, hoje a gente está em 20%, poderia dobrar isso, tá? É possível dobrar. Como você falou do ranking, né, das energias renováveis, o Brasil deveria ser o primeiro. A gente comemora, às vezes está lá embaixo, mas a gente deveria ser o primeiro nesse ranking, tá? Porque aqui no Brasil não falta sol, não falta vento, e a gente tem visto isso, né, no Nordeste, principalmente. De vez em quando a gente vê as usinas eólicas do Nordeste batendo recorde de geração, gerando energia da região toda. Então, assim, a gente deveria ser o primeiro no ranking, porque a gente tem muito recurso disponível. Mas também, por que isso não acontece, né? E aí, até voltando um pouco do que a Yara estava falando na outra fala dela, a gente ainda tem um problema do lobby, né, muito forte da indústria do petróleo e do gás natural, que é um lobby que se consolidou há muitas décadas, é muito tempo, e isso acaba barrando a entrada de outras fontes de energia, tá? Então, inclusive, até o aumento das fontes renováveis no mundo, tá? Não tô nem só falando do Brasil, mas no mundo, ele acabou acontecendo, se acelerando no momento que o preço do petróleo estava muito alto. Então, o preço do petróleo estava super alto, você acabou incentivando a entrada de outras fontes renováveis. E quando o preço do petróleo desce um pouco, essas renováveis acabam perdendo espaço no mercado, o que é muito ruim, porque isso não está olhando para a questão das mudanças climáticas, que tem ciência, a gente já está
Isso já está comprovado e a gente está vivendo hoje, de fato, os efeitos disso. A gente já está, infelizmente, contabilizando prejuízo. A gente já superou ou deveria ter superado o debate se isso é verdade ou não é verdade. A gente já está contabilizando prejuízo, né? Mas a gente tem, eu diria, né, que uma outra força impulsionadora, que é, né, a Yara trouxe isso aqui também, que é a própria questão da agenda ESG, né, da preocupação, ou em português, né, a agenda das práticas ambientais, sociais e de governança nas empresas, nos bancos, enfim, em todos os setores que precisam, né, que estão trazendo essa preocupação com as questões ambientais, climáticas e sociais. E eu diria que isso também ajuda, né, a gente ter mais investimentos em renováveis acontecendo mais rápido, ou seja, aquela proposta que eu disse de que a gente precisa contratar de uma vez por todas usinas renováveis rápidos. Num ambiente de agenda ESG, isso acaba ganhando uma força. E, às vezes, não por uma preocupação de consciência, até mas por uma preocupação econômica, justamente porque, como eu falei, a gente já está vendo os prejuízos, né, terríveis que a gente tem por conta das mudanças climáticas no setor de energia, mas também na agricultura e em tantos outros. Mas, ainda, mesmo isso estando em voga, mesmo isso sendo impulsionado por vários mercados, a gente ainda tem que as fontes fósseis aqui no Brasil têm esse privilégio, né? A gente vê o governo... Por exemplo, no momento hoje que a gente está de crise, você não vê o governo falando em fazer um plano de contratação de renováveis, que é o que a gente propõe. Você vê o governo falando que precisa contratar mais usinas térmicas, inclusive colocando isso, né? A gente tem agora no Congresso, recentemente, com o processo de privatização da Eletrobras. Isso foi passado no Congresso, que a gente vai ter que contratar 8.000 megawatts de energia a gás natural em regiões que nem gás tem. Então, aí a gente vê esse lobby se concretizando, né, por diversos caminhos, inclusive no Congresso Nacional, mas a gente pode sim avançar. A gente tem as condições para avançar, a gente pode chegar a aumentar mais rapidamente essas fontes renováveis, e elas têm dois componentes, né, que são muito importantes além da questão ambiental, que é justamente como a gente chegar nas populações mais necessitadas, né, em questão de preço, em questão de acesso. As energias renováveis, elas garantem a questão do preço, tá? Porque hoje elas são mais baratas do que as térmicas. Então, quando a gente vai para os leilões de energia, as renováveis são mais baratas já. Quando essas fontes estão competindo, elas são muito mais baratas do que as energias térmicas. Então, a gente vai pagar mais barato numa conta de luz quando a gente tiver essas usinas funcionando mais massivamente no país. E tem a questão do acesso. Em muitas regiões, a gente sabe, principalmente na Amazônia, a gente tem sistemas isolados que funcionam com óleo diesel, que funcionam, né, com combustíveis, que são caros, são poluentes. E tem regiões que, mesmo assim, não tem energia. Porque você fala, não, mas tem uma linha de transmissão. Até tem, mas a energia falta. A linha de transmissão cai. Tem regiões que passam semanas e semanas sem energia elétrica, mesmo tendo uma linha de transmissão. Tem regiões que estão pagando... muito caro por isso, e até uma questão de negócios, né? Tem as pessoas, mas os próprios negócios dessas regiões são afetados, porque não tem energia firme, né? Não tem falta o acesso mesmo, o acesso garantido da energia. E as energias renováveis, elas têm uma característica, algumas delas, e aí faço menção principalmente à biomassa e ao biogás, que podem fazer a geração distribuída, ou seja, você não precisa ter grandes usinas, você pode ter usinas de diversos tamanhos e que podem estar gerando energia no local, ou seja, elas vão diminuir a dependência que a gente tem das grandes usinas, das linhas de transmissões muito longas, e podem gerar energia no local. Aqui no Escolhas, a gente fez um estudo também bastante recente, mostrando que o biogás na Amazônia poderia gerar energia a mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente, tá? E isso fazendo uso de lixo, uso de rejeitos, né? De resíduos. Tanto lixo urbano, que é coletado, infelizmente, ainda em lixões a céu aberto. Tem muitos lixões a céu aberto ainda espalhados pelo país, que com o uso do biogás para gerar energia poderiam ter um incentivo, né? Para serem convertidos aí a aterros sanitários, resolvendo uma questão de energia, mas também uma questão de saneamento, que é muito importante a gente falar. E também rejeitos de outras atividades, né? A gente fez um cálculo para a atividade da piscicultura, para a atividade da fabricação de farinha de mandioca, e o lixo que sai dessas atividades poderia gerar energia
garantindo redução de custos para os negócios. Então, isso é muito importante, ou seja, a gente tem essas opções disponíveis, mas a gente precisa, também, como a Yara falou, que as políticas públicas garantam um ambiente para que isso aconteça e aí sim também incentivar, né, o setor privado a aumentar essas usinas no país. E como você fez, a gente pode fazer leilões. Amanhã, o governo poderia criar um leilão para fazer uma contratação urgente de energias renováveis e botar essas usinas para funcionar no Brasil todo, que estão aí esperando para serem construídas. Em concordância com tudo que a Larissa muito bem disse, eu queria só ressaltar para o nosso público a importância também de a gente considerar o potencial de biomassa, energia gerada através de biomassa, em pequena escala, a partir de fontes não convencionais, como óleos vegetais brutos, advindos de produção florestal não madeireira, como babaçu, né? A gente normalmente, quando fala de biomassa, pensa em grandes cultivos, cana, ou então mesmo a utilização do subproduto do bagaço da cana já advindo de outras atividades econômicas, né? Mas tem também um setor interessante de inovação, especialmente relevante para comunidades florestais, né? Que são aí minha origem, meu coração, minha atuação sempre pensa muito nessas realidades dessas comunidades, que tem muito a ganhar também com a utilização dos nossos ativos bioeconômicos, né? Não apenas para cosméticos e utilizações biotecnológicas, mas também tem um papel para o debate de eficiência e autonomia energética do povo amazônico também. Eu sou uma pessoa otimista, cautelosamente otimista, né? O meu otimismo se constrói através de evidências científicas, assim. Então, no momento que o Brasil começar a abraçar em escala o potencial que a gente tem de energias renováveis várias, né? Energias renováveis, inclusive, com baixo custo social, que não é o caso da maioria das hidrelétricas, a gente tem tudo para estourar. Mas ainda estamos nesse momento de grande expectativa por essa proatividade, esse protagonismo que o Brasil certamente tem potencial de ter, se concretizar. Adorei, cautelosamente otimista. Muito bom. Eu acho que eu também vou por aí, sabia? Eu acho que eu sou cautelosamente otimista, né? Que a gente não pode ficar iludida. Até me lembrei daquela frase que o May Ray, né? Que é o artista plástico, né? Que colocou na lápide dele, né? A frase é maravilhosa. Despreocupado, porém atento. Então é isso. A gente tem que ser cautelosamente otimista, despreocupada, mas atenta e fazendo a nossa parte, né? E falar de fazer a nossa parte, a gente falou aqui do dever e o poder do Estado, né? Nessa questão mesmo da implantação de fontes sustentáveis. E aí o ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou um pacote de 2,5 bilhões de dólares, 13 bilhões, né? 3,8 bilhões de reais aí, para uma infraestrutura verde, chamado Pacote Verde, que será detalhado na COP26, né? Que é a Conferência Climática da ONU, que vai acontecer em Glasgow no começo de novembro. Então, eu queria saber de vocês qual foi o impacto, né, dessa notícia para vocês e o que vocês acham que a gente pode esperar. Na verdade, impacto não tem, né? Porque impacto é o que a gente está esperando que as ações do governo tenham e não tem tido não um impacto positivo, né? Na verdade, todas as ações que o governo tem tomado na questão do meio ambiente são catastróficas para o mau sentido, tá? Então, o que a gente espera da COP26, onde a gente vai ter os países reunidos, suas delegações, né? E o mundo inteiro atento à questão do combate às mudanças climáticas, a gente espera que o Brasil, na verdade, proponha ações concretas. E isso a gente ainda não tem visto. Na verdade, a gente tem visto um completo descontrole do desmatamento no Brasil. Então, lembrando, né, que o Brasil se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal só em 2030. Na verdade, a gente precisaria combater o desmatamento ilegal e acabar com ele hoje. Inclusive, né, a gente está até falando, a gente já fez um estudo aqui no Escolhas mostrando qual que é o impacto de zerar o desmatamento. E aí a gente está falando de todo o desmatamento. Zerar o desmatamento não tem impacto na economia. A gente fez essa conta e viu que não tem. A gente tem muita área aberta, muita área que pode ser aproveitada. A gente pode aumentar a produtividade. Então não tem o menor sentido a gente continuar no Brasil financiando com dinheiro público desmatamento, que é o que a gente tem feito, tá? Então, hoje o Brasil e o setor do agro recebem subsídios vultuosos com dinheiro público para desmatar.
Isso não tem necessidade. Então, o que a gente precisa é que o Brasil, na COP, ele apresente ações concretas com plano, tá? Não adianta dizer, nós vamos fazer... O que nós vamos fazer? Onde estamos hoje, onde vamos chegar e como? Isso não tem desenhado, a gente não vê isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário, como eu disse, a gente vê um desmatamento descontrolado e sendo financiado com dinheiro público. Do outro lado é a questão da energia, tá? Para a questão de energia, a gente não tem um plano de transição energética. Como eu falei, a gente poderia dobrar as fontes renováveis, mas a gente não tem nenhum plano para que isso aconteça, nenhum plano do governo para facilitar essa transição. De novo, a gente precisaria ter um plano de transição energética, de onde a gente está, para onde a gente vai, e dizer o como vamos fazer. Hoje, o único dado concreto que a gente tem é que a meta brasileira para energia, na verdade, é uma não meta, tá? Ela é uma meta que diz que o Brasil vai continuar sendo um país predominantemente fóssil, e quando a gente olha os planos do setor de energia, né, a gente tem o plano decenal de energia, que sempre olha para o setor para daqui a 10 anos, né, que é um plano oficial. Lá a gente vê que 84% dos investimentos na área de energia serão feitas para a indústria de óleo e gás. Aí tá, qual que é o plano do governo? E a dúvida é, será que o governo vai levar para a COP um plano de transição energética ou, na verdade, ele vai continuar com um plano oficial que ele já tem de colocar mais de 2 trilhões de reais, tá, em investimento em fontes fósseis, né, na indústria do petróleo e gás natural, que é isso que ele tem no plano hoje. Então, o impacto mesmo a gente só vai ver quando o governo tiver uma ação concreta, tiver um plano concreto e dizer como vai acabar com o desmatamento e como vai fazer a transição energética, e por enquanto ele não fez isso, ao contrário, ele só desfez todos os avanços os que a gente já tinha conseguido no setor, né, na ambiental do Brasil nos últimos anos. Eu compartilho desse receio da Larissa, no sentido de que a gente ainda está aguardando chegar o momento em que vamos poder discutir medidas concretas, né? Que tenham um cunho realmente de política de Estado, e menos de uma possível redução de danos, de imagem ou outro tipo de interesse que não se vincule profundamente com a revisão das políticas de ocupação e uso do solo na Amazônia e nos territórios florestais e com o lock-in, né, o investimento em combustíveis fósseis como a principal política energética do país. Então, se as medidas tiverem um caráter robusto, obviamente a sociedade civil vai comemorar, mas acho que a gente está num momento assim, cautelosamente cauteloso. Desculpa a cacofonia, pois é difícil ser otimista com um governo que se mostra, por enquanto, tão resistente, né, a essa pauta. Mas o bonito da causa ambiental é que existem métricas muito concretas, né? Não são questões ideológicas. Então, quando a gente fala de conter o avanço das mudanças climáticas, o que se precisa do Oiapoque ao Chuí, da esquerda à direita, no espectro ideológico também, são medidas concretas para ordenamento dos territórios, política de comando e controle, política de incentivo econômico, para a adoção de medidas sustentáveis no campo. Felizmente, a gente já tem a solução no questão mais crucial que essa COP deve se debruçar sobre, que é a questão do desmatamento, no qual eu concordo inteiramente com a Larissa. Do ponto de vista energético, o avanço ele também é possível, mas mais do que anunciar um valor, a gente precisa ver direitinho para onde que esse valor será alocado, quais que serão as métricas, qual será a transparência desse processo, né? Se a sociedade civil e a academia e os especialistas e até mesmo o setor que discute ESG no mercado, as agências reguladoras, poderão participar desse processo. Aonde que esse investimento será alocado também, né? Porque a gente precisa, mais do que medidas cosméticas, precisamos ir no cerne do problema, né? Então não adianta a gente ter uma iniciativa que por si só possa parecer bonitinha, simpática, progressista, mas que ela não chega a compensar em impacto ambiental ou a substituir outras medidas que são muito mais robustas e que têm impactos muito maiores. Infelizmente, a gente está num momento de emergência absoluta. Então, todos os governos mundiais, o nosso governo inclusive, precisa começar a tratar isso como uma crise que como uma emergência que
E, enfim, se existe uma fórmula excelente dentro da democracia brasileira para conseguir chegar nessas soluções inovadoras para esses tempos de crise, tempos difíceis, que é usar o capital humano que o nosso país tem, dialogar com as entidades da sociedade civil, dialogar com as startups, tem tanto conhecimento sobre as possibilidades de avanço e de mitigação dos danos já causados que está sendo produzido no país. As organizações da sociedade civil têm contribuído com uma verdadeira exército de ideias e relatórios e propostas que estão aí esperando serem incorporados. Então, eu fico assim, aguardando o blueprint, né? Quero ler as letras miúdas para poder emitir um parecer, mas até agora os resultados, o teor, né? O rumo da política energética como um todo tem sido algo de grande preocupação para todos nós que atuamos nessa pauta e que acompanhamos esse tema de perto. Meninas, Larissa e Yara, estou aqui aplaudindo, viu? Maravilhoso, maravilhoso tudo que vocês compartilharam aqui conosco no Planeta Cívico. Super agradeço a presença de vocês aqui, né? Darem esse testemunho, essa visão, esse conhecimento, né? Sobre essa nossa pauta tão fundamental e se tratando ainda mais de Brasil, né? E a gente vivendo exatamente um momento em que isso não tem sido dada a atenção necessária. Então, muito obrigada. Antes de pedir, só queria que vocês falassem como as pessoas, nossos ouvintes aqui, podem acessar, né? Tirar alguma dúvida sobre o trabalho que vocês fazem ou participar, contribuir de alguma forma. Larissa, pode deixar aqui o Instituto Escolhas, né? Como é que as pessoas podem interagir com vocês? Claro, olha, todos, na verdade, esses dados que eu falei aqui, esses estudos todos e outros, tá? A gente tem muita coisa sendo desenvolvida no Instituto Escolhas. Pode ser acessado no nosso site, que é o www.escolhas.org, e também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Então é só buscar por Instituto Escolhas que vocês encontram a gente. Mas eu queria muito agradecer mesmo esse encontro. Acho que foi um bate-papo muito legal, muito importante a gente ter esse espaço para discutir essas questões que são tão importantes e muito enriquecedor também, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Yara, foi ótimo, eu aprendi muito com as suas falas e estou bastante feliz, só queria agradecer. Obrigada. Obrigada. Yara, você também, por favor, pode falar como é que a gente pode estar mais perto de você, como é que as pessoas podem acessar esse trabalho tão incrível que você vem desenvolvendo com Terra Firme? Nossa, gente, foi um prazerzão, uma honra. Difícil falar sobre esse tema com o Instituto Escolhas, né? E com, enfim, todo o peso do cívico em torno dessa agenda, aglomerando, né, grandes nomes, grandes instituições em prol desse debate da sustentabilidade, né? Está ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi uma grande honra. Sou muito fã, sou muito grata pelo trabalho do Instituto Escolhas na salvaguarda da Amazônia, né, mostrando dados que precisavam ser conhecidos para que a gente pudesse melhor ordenar a ocupação e uso do solo no nosso bioma. Então, assim, para mim, um grande dia, uma grande honra mesmo. A nossa Terra Firme existe já há 5 anos. E a gente está uma empresa de base largamente virtual, então você pode encontrar mais informações no nosso site, nossaterrafirme.com, também no nosso Instagram, @nossaterrafirme, no LinkedIn. Nós trabalhamos hoje em dia basicamente com 2 frentes. Gestão de crescimento para projetos da sociedade civil e projetos de empresas e empreendedores inovadores. Então, a gente trabalha na escala de boas ideias do campo socioambiental, né? E também trabalhamos na potencialização do impacto socioambiental daqueles que já têm escala, então das grandes empresas que querem construir um portfólio ESG coerente com os valores discutidos pelo campo socioambiental e também pelas comunidades que debatem aí o legado decolonial trazido pelas comunidades florestais, pelas comunidades indígenas, pelas comunidades periféricas no geral. Então, se vocês
se interessou e gostaria de conhecer um pouco mais dessa proposta de trabalho, uma consultoria interdisciplinar voltada para soluções de mercado, estamos à disposição, é só mandar um oizinho por algum desses canais ou então no meu LinkedIn mesmo, a gente conversa. E Ana, muito obrigada mesmo pelo convite, um abração, em breve estaremos juntos aí no Cívico, né, Larissa? Espero que a gente se conheça em breve, dê um abraço metafórico, porque a gente ainda está em pandemia. E para mim foi um prazer muito grande estar com vocês, de verdade. Com certeza. Esperamos que sim. Estou esperando vocês aqui, gente. Muito obrigada. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR, e acesse também o nosso site, civico.net. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. Podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação: Ana Luísa Prudente. Direção: Samuel Leite. Produção: Tata Finoto. Roteiro: Júnior Poponê. Assistência: Renato Taioba. Edição: Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.